Bem-vindos ao canal Portugal Esquecido. No alto de um outeiro, a dominar o vale do rio Arunca, ergue-se um castelo templário, que deu origem a toda uma cidade, e que durante séculos guardou as fronteiras do jovem reino de Portugal. Hoje é um postal tranquilo de Pombal. Mas por trás das muralhas esconde-se uma história de guerra, fé, poder e quase esquecimento. Hoje vamos descobrir o Castelo de Pombal. Para percebermos este castelo, temos de recuar ao século XII. Portugal é ainda um reino jovem, em plena reconquista. Coimbra tinha sido conquistada em 1064, mas a fronteira com o Islão ainda estava ali perto. É neste contexto que surge uma das figuras mais importantes da nossa história militar. Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo em Portugal. Tinha combatido na Terra Santa, conhecia bem as novas técnicas de fortificação e foi ele que traçou uma autêntica linha de defesa ao sul do Mondego. Nessa linha, além de Soure, Penela ou Tomar, surge também Pombal. No alto deste monte existia já uma ocupação antiga, provavelmente romana, depois muçulmana. Mas são os templários que, na segunda metade do século XII, levantam aqui o castelo que ainda hoje vemos. Em 1174, Gualdim Pais concede foral a Pombal. Isto quer dizer que, à sombra das muralhas, começa a crescer uma pequena vila, organizada com direitos, deveres e privilégios próprios. O castelo não é apenas uma fortaleza, é um embrião de uma comunidade. Imagina um mapa medieval. Coimbra como grande centro, o Mondego como linha vital e para sul, um território ainda instável. O Castelo de Pombal era uma espécie de sentinela do Vale do Arunca, integrado numa rede defensiva que incluía Montemor o Velho, Soure, Penela, Germanelo, Aroce e Miranda do Corvo. Juntos, estes pontos criavam uma espécie de muro invisível, controlando estradas, vales e rotas de invasão. As muralhas que vemos hoje, com a sua planta em forma de escudo, refletem esta função. É um castelo pensado para observar, controlar e, em último caso, resistir a um cerco prolongado. Cá dentro, uma cisterna garantia a água e os edifícios encostados à muralha abrigavam gente, víveres e armas. Durante a Idade Média, Pombal é sobretudo isto: um posto avançado de defesa e um ponto de organização do território. No início do século XIV, o mundo muda. A Ordem do Templo é perseguida e extinta noutros países da Europa. Em Portugal, Dom Dinis faz uma jogada diplomática brilhante. Em vez de destruir os templários, cria a Ordem de Cristo, para onde transitam, em grande medida, os bens e funções da antiga Ordem. O Castelo de Pombal passa assim para a Ordem de Cristo, mantendo o seu papel militar e administrativo. É também nesta fase que Pombal entra na grande política nacional. Em 1323, aqui são feitas as pazes entre Dom Dinis e o infante Dom Afonso, o futuro Dom Afonso IV. Imagina as salas do castelo, as reuniões discretas, as negociações tensas num reino dividido entre pai e filho. Mais tarde, na crise de 1383-1385, Pombal toma ao lado do mestre de Avis. As tropas castelhanas chegam a passar por aqui na sua marcha para Leiria e depois para Lisboa. Este castelo não era um cenário isolado. Estava no caminho de exércitos, decisões e mudanças de dinastias. Com a estabilização das fronteiras e o fim das grandes guerras de reconquista, o valor militar de muitas fortalezas começa a diminuir. No reinado de Dom Manuel I, o país vive outra fase. Expansão marítima, riqueza trazida do Oriente, novas linguagens artísticas. O castelo deixa de ser apenas um bastião militar e torna-se também símbolo de prestígio. Dom Manuel visita Pombal no início do século XVI e manda fazer obras. Abre-se uma nova porta na muralha, do lado noroeste, e sobre ela colocam-se a esfera arnilar, o brasão real e a cruz de Cristo. Três símbolos que resumem bem o espírito do tempo: poder régio, navegações e legado templário. Ao mesmo tempo, dentro do castelo, constrói-se uma alcáçova manuelina mais residencial. As janelas abrem-se, entra mais luz, surgem varandas, chaminés trabalhadas, salas forradas a madeira. No século XVII, comentos descrevem mesmo um jardim dentro da Praça de Armas, com árvores e espaços de lazer. O que era no século XII uma fortaleza austera, transforma-se pouco a pouco numa casa senhorial fortificada. O inimigo já não é o exército muçulmano do sul,
são talvez as intrigas de corte, ou a simples passagem do tempo. Chegamos agora ao início do século XIX. Portugal é arrastado para as guerras napoleónicas. Em 1811, durante a retirada das tropas francesas após as linhas de Torres Vedras, o Marechal Massena faz recair a fúria da derrota sobre várias povoações do caminho. Pombal não escapa. A vila é saqueada e incendiada, e o castelo sofre também o impacto deste período. Mas a verdade é que o declínio já vinha de trás. Sem função militar clara, com os alcaides muitas vezes ausentes, o castelo vai sendo progressivamente abandonado. Ao longo do século XIX, a imagem repete-se, como em tantos outros lugares. Telhados a cair, paredes a abrir, pedras reaproveitadas noutras construções, matam a engolir as muralhas. O que for a símbolo de poder, torna-se uma ruína silenciosa sobre a vila. Em 1910, o Castelo de Pombal é finalmente classificado como Monumento Nacional. É um reconhecimento tardio, mas importante. A partir daqui, o Estado passa a olhar para estas ruínas com outros olhos. Ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 1940, são feitas campanhas de restauro. Algumas consolidam o que existia, outras reconstroem partes em falta. Num espírito um pouco romântico, típico da época, que tenta devolver ao castelo uma imagem medieval coerente. Já no final do século XX e início do século XXI, o foco passa da simples preservação para a valorização. Melhoram-se acessos, limpa-se a mata envolvente, cria-se um percurso de visita e dentro das muralhas instala-se um centro de interpretação moderno, com exposições e informação para o visitante. Hoje, o Castelo de Pombal faz parte da rede de castelos e muralhas do Mondego, funcionando como uma peça de um puzzle maior que conta a história da defesa do reino nesta região. Se subirmos hoje ao Castelo de Pombal, o que encontramos? Vemos uma planta em forma de escudo, muralhas ameadas com adarve, forçadas por torreões quadrangulares. Destaca-se a torre de homenagem assente num alambor, uma base inclinada que reforça a estrutura e dificulta a aproximação de máquinas de guerra. Esta solução, trazida da experiência templária na Terra Santa, é um detalhe técnico muito interessante. Junto às muralhas, reconhecemos os vestígios de antigas casas, armazéns e aposentos. No interior, há sinais da pequena igreja de São Miguel e na encosta sul, as ruínas da antiga igreja de Santa Maria do Castelo, que foi matriz de Pombal. Do topo, a vista é ampla. Vê-se a cidade moderna, as estradas, o Val do Arunca. E é aqui que percebemos a dimensão do tempo. O mesmo outeiro que outrora vigiava fronteiras, hoje olha para uma malha urbana que já não precisa de muralhas. O Castelo de Pombal é mais do que uma imagem bonita sobre a cidade. É um testemunho vivo da engenharia militar templária, da consolidação do reino, das lutas internas da monarquia, da transformação das fortalezas em palácios e do risco permanente do esquecimento. Durante anos esteve em ruínas, à beira de desaparecer como tantos outros. Hoje, recuperou parte da sua dignidade e convida-nos a subir, a caminhar pelo adarve, a tocar na pedra e a imaginar gritos de sentinelas sinos a tocar, passos apressados numa noite de cerco. Se passarem por Pombal, não o vejam apenas de longe. Subam, entrem, leiam as muralhas, porque em cada pedra há uma história, e se não a contarmos o tempo apaga. Porque há histórias que o tempo apagou, mas que nós fazemos questão de lembrar.